Olá, amigos fabricantes. Antes de começarmos esse episódio, eu quero apresentar oficialmente um projeto que nasce hoje dentro da Gestão Concreta. Quem acompanha o nosso trabalho há muitos anos, o meu, o do Pedro Aquino, sabe que a nossa missão sempre foi falar de concreto, mas sobre as suas diversas facetas. Não falamos somente do produto, falamos da indústria, dos negócios, das pessoas que estão envolvidas, dos equipamentos e de tudo que cerca o resultado na tua fábrica. Foi por isso que criamos a Gestão Concreta. Ela vem disso, da união de uma empresa que era especialista em processo fabril, em fazer a fábrica operar e alcançar maiores resultados, com uma empresa, a Geraltest, liderada pelo Pedro, que era focada em gerar qualidade no produto. E essa qualidade é muito além da qualidade que você está acostumado. É uma qualidade focada em todo o negócio, fazendo com que você tenha mais performance no seu produto e ganhe mais dinheiro. É todo um ecossistema, tá? Ele não está contando somente uma área de treinamento, ou um ERP, ou uma inteligência artificial, que são produtos que vão ter a gestão concreta no caminho. Ele envolve um podcast como esse, onde a gente vai estar trazendo conteúdos e pessoas que são relevantes no mercado para contar para você, fabricante, contar para você do outro lado da câmera, como é o dia a dia de uma indústria. Coisas que temos que nos atentar, que nos preocupar, para que no final do mês alcancemos o resultado financeiro que tanto buscamos. E agora damos mais um passo. Nasce oficialmente o podcast da Gestão Concreta, né, Pedro? É isso aí, Felipe. A primeira temporada serão 10 episódios, onde vamos receber empresários, fabricantes de equipamento, especialistas de gestores industriais, profissionais de laboratório, líderes de mercado e pessoas que ajudarão a moldar a indústria brasileira. E para inaugurarmos esse projeto, não poderíamos começar com um tema qualquer. Precisamos começar com uma história que ajudou a construir a indústria de artefatos de concreto no Brasil. Hoje recebemos 2 convidados que viveram muito inseridos nessa história. De um lado, Damião, que acompanhou a trajetória da Piorotti clássica e conhece bastidores que poucas pessoas conhecem. De outro lado, André, empresário, fundador da Vibraforte e um dos responsáveis por acreditar e investir nesse novo capítulo. Então prepare-se, gente, porque hoje vamos falar de legado. Quer dizer, o que uma indústria gera legado? O que a Piorotti fez na sua história que gerou o legado que a gente conhece hoje? Tanto se fala desse nome. O que ele significa? Principalmente na versão Reborn, mas já vocês vão saber. Vamos falar de reconstrução da indústria, de visão de futuro. Sejam muito bem-vindos ao podcast Gestão Concreta. Está começando o nosso primeiro episódio. Então, como a gente citou, né, pessoal, estamos aqui com o Damião. Damião, gostaria muito de poder, não só eu, mas todo o público que está acompanhando a gente aqui, te conhecer melhor, como é que é a sua história, a sua trajetória nesse projeto e de onde você veio até chegar aqui. Por favor. Pedro e Felipe, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de nos deixar contar um pouco da história dessa marca que fez parte da história dos artefatos concretos no Brasil. Muito obrigado mesmo, pessoal. Meu nome é Damião, como os senhores bem falaram, eu sou um filho de 2 mundos, filho de imigrantes portugueses no Rio de Janeiro. Passei minha infância em Portugal, voltei na adolescência e meu primeiro grande emprego foi na Piorotti. Antes da Piorotti clássica, eu trabalhei durante 7 anos num laboratório vinculado ao CENPES, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, e lá fazíamos pequenos robôs de inspeção de tubulação, coisa e tal. Então eu sempre falo que eu sempre trabalhei com desenvolvimento de equipamentos. Nunca deixei de trabalhar com desenvolvimento de equipamentos para a área da indústria. Eu não sei fazer outra coisa na vida a não ser trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e equipamentos. Ao longo de todos esses anos da indústria de artefato de concreto, eu posso falar que instalei mais de 100 linhas de produção em 3 continentes diferentes. Isso me fez crescer muito como pessoa. Hoje em dia eu posso dizer que eu falo fluentemente 4 idiomas, enrolo um pouco em 6. E tudo isso graças à Piorotti e a tudo que a Piorotti clássica nos trouxe. Pois é, né, Damião? Essa história é muito bonita. A gente que conhece tem o prazer de conhecer, aí os ouvintes aí vão ter o prazer de conhecer um pouco mais. A gente aprendeu ao longo da nossa história, da nossa formação, que isso é um excelente, um belo técnico. Mas eu quero entender o seguinte, como foi gerar esse casamento? Quer dizer, o que é? Como você parou aqui, André? Conta pra gente. Conta um pouco, assim, da sua história de vida, mas conta, assim, que casamento é esse? Quer dizer, de repente a gente tá num podcast da Piorotti, tá vendo a Vibraforte aqui? Me conta isso. Pois é. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com o Felipe, com o Pedro, com o Damião. A Vibraforte, ela começou lá atrás. Inclusive, esse ano a gente tá caminhando aí para 30 anos de vida, né? A Vibraforte.
projeto que eu comecei com meu pai lá atrás, lá em 96. E partiu que a Vibraforte era a empresa que começou para sustentar a família, era nosso meio de subsistência mesmo. Nem tinha intenção de começar de fabricar máquinas naquela época, né? Era mais tentar dar uma assistência para o mercado, enfim. E com o passar do tempo, o pessoal começou a pedir para a gente fazer máquinas, equipamentos, e foi onde a gente iniciou. E não só a Vibraforte cresceu com isso, como os nossos clientes cresceram com os nossos equipamentos. Isso é uma satisfação muito grande. E hoje a gente vendo o mercado precisando de automação, a gente enxergou nesses projetos da Piorotti, né? É uma oportunidade da gente continuar atendendo os nossos clientes. A Vibraforte sempre foi muito parceira dos seus clientes, sempre soube ouvir, sempre soube entender essa necessidade, né? E quando chegou pra gente esse projeto, foi assim, a gente abraçou mesmo para continuar esse crescimento, continuar essa trajetória. Bom, muito bom. Damião, queria fazer uma pergunta para você. Eu tô nesse setor aí desde 2011, mais ou menos. Lembro muito bem da Piorotti, né? Vocês estão adorando contar a idade de vocês, né, cara? Olha, diz que tem muito tempo, não precisa... A gente tá novinho, né? Inclusive... Não. Ia completar. A gente não fala a idade, a gente fala experiência. Deixa na mente da galera a idade de cada um. Eu só não disse quantos anos eu tinha em 2011, né? Exatamente. Isso aí. Mas lembro de visitar fábricas na época que ainda estava cursando engenharia civil. Visitei uma fábrica muito grande aqui em São Paulo que tinha as máquinas da Piorotti, né? E só que naquela época eu não tinha conhecimento nenhum sobre máquina e nem ainda sobre os artefatos. Queria que você comentasse um pouco, você comentou, né, você participou lá atrás da concepção e tal, como que era essa concepção, como que foi isso há alguns anos atrás, a questão de máquina, como que foi essa trajetória, como funcionava isso lá atrás? A Piorotti clássica nasceu do sonho de um homem, o senhor Jorge Piorotti, em provar que o Brasil conseguia fazer equipamentos com qualidade excepcional. E ele ajudou muito na difusão dos artefatos de cimento pelo Brasil inteiro. Participou de diversas palestras junto às associações responsáveis, incentivando o uso e implementação do bloco de cimento. E junto com isso, dando uma opção ao fabricante local de equipamentos de alta produtividade, com uma filosofia mais aberta. Os fabricantes de equipamento, muitas vezes, eles fecham muito a sua filosofia, seus projetos, seus softwares, suas peças, fazem coisas muito dedicadas, muito personalizadas. E aquele homem não acreditava nisso. Ele acreditava que quando você compra uma máquina, quando você faz um investimento de alguns milhões na sua linha de produção, você tem que ser capaz de conseguir fazer ela andar sem precisar estar sempre recorrendo ao fabricante. Tu recorres ao fabricante se você precisa de uma ajuda especializada. Mas você não precisa ser refém daquela pessoa. Você vai recorrer àquele fabricante porque ele vai te ajudar, porque ele vai conseguir te atender com velocidade, com qualidade, mas não essa relação de refém. Então esse foi o conceito que drivou, que fez a Piorotti original, a Piorotti clássica, chegar onde chegou e ser grande como ela foi. Duas coisinhas aí, Damião. Primeiro, grande quanto? A gente está falando de quantas plantas no Brasil? E também depois eu queria que o André me dissesse isso. Eu queria entender e dimensionar para quem está do outro lado, assim, a gente está falando de... A Piorotti teve mais ou menos quantas máquinas no Brasil? A Vibraforte tem quantas hoje? Esse é o primeiro. E o segundo, de cara para você, qual é a diferença da Piorotti clássica para a Piorotti Reborn? Então eu gostaria que você abordasse esses dois temas aí para a gente poder entender um pouco mais e quem está do outro lado entender a dimensão da empresa, enfim, o que esse projeto envolve. A Piorotti, ela popularizou no Brasil produtos de alta capacidade produtiva. Então, no seu auge, chegou a ter mais de 200 linhas de produção instaladas no Brasil. Teve épocas que os grandes fabricantes de blocos no Brasil obrigatoriamente tinham que ter uma Piorotti. E a Piorotti fez muitos grandes fabricantes de blocos serem grandes. O senhor Jorge, desculpa chamar de Jorge. O senhor Jorge parou de produzir equipamentos em 2015. E desde então os equipamentos continuaram ativos, os clientes continuaram precisando de upgrades, de assistência, de orientação, de treinamento. Um grupo de ex-funcionários manteve-se unidos e continuamos a fazer essa assistência, continuamos a dar
esse treinamento. E quando a demanda por novos equipamentos, porque o mundo anda, as tecnologias mudam, foi um grande equipamento na sua época, mas o mundo mudou. Então, soluções de tecnologias novas foram solicitadas. Nós, os ex-funcionários, estávamos lá para fazer isso acontecer, para criar novas soluções que o mercado demandava. E podemos dizer que a Pierrot Reborn surgiu em algum momento em 2017, quando alguém sentou na minha frente e disse: preciso de uma pinça automatizada de cubagem para trabalhar com o robô Fanuc. E naquele dia, eu desenhei, rascunhei, chamei um antigo engenheiro mecânico para me ajudar a projetar. A minha formação é toda voltada para automação e controle. Tenho grandes conhecimentos mecânicos, mas nada como um especialista. E lá fizemos o nosso primeiro equipamento. Vendemos para a cidade de engenharia. Um abraço ao senhor João Batista. Opa, João, um abraço aí, tá? Ali foi o embrião da Pierrot, mas eu não estava pronto. Não estava mesmo. Eu tinha humildade para entender que não estava pronto. Eu não estava pronto como empresário, não estava pronto como diretor técnico, eu precisava me especializar. Já estava com saudade de comer um bacalhau, minha mãe já estava há muito tempo em casa, e me mandava mensagens e falava quando voltas à terrinha. Eu arrumei as minhas coisas e fui para lá. Chegando lá, fui cooptado muito rapidamente pelo mercado local e fui parar numa grande fabricante italiana e estive durante 5 anos trabalhando com eles. Entrei como técnico instalador, depois eles entenderam as minhas capacidades e a minha habilidade de engenharia e fui para desenvolvimento de softwares, e nos últimos 2 anos atuei na gestão comercial das Américas e dava meus pitacos no Oriente Médio. Aliás, esse fabricante está patrocinando o vosso podcast, Formimpiante. Abraço, Máximo, abraço. E nesses 5 anos trabalhando com uma das grandes, maiores fabricantes europeias, eu consegui perceber as coisas boas que fazíamos na Pierrot e que na época eu não tinha maturidade técnica para entender. E você falou uma coisa interessante, Damião, que realmente eu que rodo aí todo o território nacional, a gente encontra de fato essa questão de fato valorizarmos aquilo que temos aqui no Brasil, né? Concordo contigo em relação aos engenheiros. Eu, como sou engenheiro civil, tenho bastante conhecidos que trabalharam fora do país, né? Executando obra, planejando e trazendo um pouco para o nosso setor, né, do pré-fabricado, dos artefatos. A alvenaria estrutural hoje, né, ela é muito forte, né? Inclusive isso é um dado lá da WCCT que traz isso em relação à nossa alvenaria, hoje aí alcançando já 30 MPa com os blocos, né, de concreto. Então, de fato, reforça aquilo que você falou, de valorizarmos mais o nosso setor interno, a nossa indústria, os nossos engenheiros, a capacidade que temos de produzir grandes equipamentos, de produzirmos obras, né, com maiores alcances, né? Inclusive, André, você participa muito dessa questão da alvenaria estrutural no Brasil, né, com um equipamento que hoje permite esse tipo de produto, né? Se puder falar um pouquinho. A Vibraforte hoje no Brasil aí, a gente tá muito próximo aí de em torno de 300 plantas instaladas, né? E a gente sempre focou muito, além da questão da robustez do equipamento, de ser um equipamento que vai proporcionar ao cliente uma produtividade com mínimo de paradas, né? Essa questão de focar na tecnologia de vibração para proporcionar um produto mais adensado, com uma maior resistência, um menor consumo de cimento. E hoje eu acredito que, fabricado aqui no Brasil, os equipamentos Vibraforte são um dos poucos que conseguem atingir uma resistência aí próxima aí de 30 MPa. Acima de 20 é tranquilo, já tem cliente que fez 31. Pois é, André, eu ia te perguntar o benchmark. Por exemplo, tem um cliente, o Felipe da Consiste, que já fez teste próximo a 28 MPa, dando firmeza, mas faz 24 com tranquilidade. Então, quer dizer, a Vibraforte hoje já entrega nesse caminho. E a Pierrot, a gente já tem o histórico, já sabe que ela tem potencial. Então, aí esse match fez muito sentido, né? Muito dessas ideias. Então você pega a Vibraforte, sempre focou muito nesse conceito de robustez de equipamento. Você pega os projetos Pierrot clássico, você vê que são robustos. São 2 tanques de guerra, vamos dizer assim. São máquinas aí que estão ao longo de anos e você vê trabalhando aí perfeitamente. Pois é, a gente tem plantas aí de 20, 30 anos rodando no MAPS.
Mas eu tenho que voltar, não adianta, Damião. Conta o segredo, cara. A gente quer saber, quem tá do outro lado quer saber qual é a diferença do clássico pro Reborn. A gente quer entender, assim, mais a fundo, porque agora a gente vai entrar, vai cutucar o jugular de vocês dois, porque agora a gente quer ir pra dentro do equipamento. A gente quer saber qual é o grande diferencial de vocês, quer dizer, o que pode esperar, porque eu, como um cara que atua 20 anos no mercado, eu creio que o Pedro, muito próximo a isso, um pouco menos, né? Mas a gente tem o Piotrotti como um ícone, né? Harley Davidson, Johnny Walker, né? É quase uma identidade. Quem tem Piotrotti gosta de estampar na cara assim, dizer, ele já começa dizendo assim, não, eu tenho uma Piotrotti. Às vezes ele tem uma máquina que ele comprou há 2 anos, 3 anos, mas ele diz isso, eu tenho uma Piotrotti. E mais do que isso, né, Felipe? O André citou uma coisa interessante. Quem tem Piotrotti é uma Seita, né? Ele consegue traduzir aquele conceito de eu tenho robustez naquilo que eu entrego, entendeu? É quase uma seita, né? E você pega, por exemplo, um cara que participou muito desse processo, recentemente, que inclusive foi convidado, provavelmente vai fazer um podcast aqui com a gente, que é o Eduardo Grey da Pavibloco, uma das grandes referências nacionais na fabricação, seja por qualidade, por organização de fábrica e tudo. Ele recentemente adquiriu um equipamento e o conhecimento de engenharia dele é tão profundo que ele fez diversas alterações no equipamento na compra. Quer dizer, ele já disse, não, para atender aqui no Brasil eu preciso disso. Isso reforça o que o Damião falou da questão da engenharia. Mas eu quero, assim, eu vou voltar, não vou deixar você quieto, não vou deixar o André quieto enquanto você não disser. Eu quero entender o que é o Reborn na prática, né? O que o cara que está do outro lado pode esperar desse equipamento. Preciso contar um pouquinho mais de historinha para falar sobre o Reborn. Depois de 5 anos atuando com os italianos, eu tinha engordado 10 quilos comendo pasta, não podia ser diferente. E queria me tornar um pouquinho mais fitness. Ficar mais próximo também do meu mercado de atuação, que eram as Américas. Uma viagem Itália-Miami eram 15 horas, era realmente muito cansativo. Então, retornei a Portugal e comecei uma startup nos Estados Unidos, na Flórida, com um fabricante local. O nome dessa startup se chama USPM. E o objetivo nosso é fabricar equipamentos para consumo próprio no primeiro momento. Mas excelentes equipamentos. Equipamentos padrão Piotrotti clássica. Equipamentos grandes, robustos, com peças de reposição que a gente encontra em prateleira. Essa foi a premissa básica do início da USPM. Peças de reposição que se encontram em prateleira. Ninguém quer ser mais refém. 1 ano trabalhando nesses projetos, 1 ano visitando o Brasil, 1 ano ouvindo falar da Piotrotti clássica que se recusou a morrer, até porque os clientes continuavam nos procurando para soluções. Então nós pensamos em criar uma operação no Brasil e resgatar tudo que a Piotrotti um dia representou. Nunca deixei de trabalhar com os meus engenheiros amigos da época da Piotrotti, com os técnicos, com os mecânicos. Sempre fomos um grupo fechado. Os conselheiros, né, os clientes. Com os clientes. Sempre fomos um grupo fechado. O André até fala que nós somos uma seita. Clã. Vocês são clã, né? Uma casta, quase. Mas para ter uma operação no Brasil, precisava de um sócio local, um operativo local, e alguém que entendesse essa filosofia e que tivesse um equipamento que fizesse jus ao que um dia foi a Piotrotti clássica. Nós procuramos no segmento de entrada, de fabricantes que atendem os pequenos produtores, e achamos o senhor André, que, na nossa opinião, é o equipamento de entrada que mais se assemelha à filosofia da Piotrotti. Um equipamento robusto, que não deixa ninguém refém, que está sempre rodando. E, em suma, ele já falou bastante de si mesmo, mas o mercado conhece muito bem a qualidade da Vibraforte. Sim. Pegando um gancho, Damião, do que você disse agora em relação ao André, André, a gente, né, você falou um pouquinho da Vibraforte, o tempo de mercado, a consolidação que isso trouxe, né, principalmente aí, não que os pavimentos não estejam inclusos nisso, né, mas sobre blocos de alvenaria estrutural de alta resistência, e o Damião fez muito bem essa ligação em relação à Piotrotti, que também tinha, Piotrotti clássica também tinha essa pegada, né, que trazia essa questão dos blocos de alta, mas já tínhamos uma empresa consolidada, já tem uma empresa muito consolidada, Vibraforte, conhecida no mercado, por entregar o que entrega, uma empresa parceira do cliente. E eu queria fazer uma pergunta, né, de onde surgiu, assim, por que investir num projeto desse? O Damião falou um pouquinho da história, né, da onde veio a ideia de trazer esse projeto para o Brasil e buscar um fabricante local que pudesse
se tivesse uma semelhança com essa robustez da Peurote, então da onde veio a decisão em, de fato, investir nesse projeto? Então, Pedro, hoje a Vibraforte, ela vem com equipamentos que partem aí de seus 5, 6 mil blocos por turno até 12 mil blocos. E vem a continuidade com a Peurote. E vem dessa questão de robustez, de produtividade, um ganho de produtividade, ganho de tecnologia. Ou a gente desenvolvia do zero, ou a gente pegava o que tinha disponível no mercado de melhor. Sim. E isso incorporava na carteira. Né? A gente acabou incorporando na carteira. Então hoje a Vibraforte, ela continua no mercado atendendo todo esse público, para quem quer iniciar, para quem quer crescer com qualidade, e dá continuidade com os projetos Peurote Reborn. Pois é, isso até é uma coisa que chama atenção quando a gente está falando dos complementares. É muito comum a gente chegar numa fábrica, ver o cara ter uma máquina grande, de grande porte, e ter, muitas vezes, uma Peurote, e ter uma Vibraforte fazendo complementar. Porque ele precisou alcançar volume, né, Pedro? Isso, eu ia comentar exatamente isso. Grandes fabricantes, ou o pessoal que já deu um próximo passo, sempre me perguntam sobre isso. Falam, pô, Pedro, mas preciso comprar uma máquina maior, de fato, para produzir mais e ter essa questão aí de volume, só que ele sempre se prende em relação aos periféricos, né? Canaleta, meio bloco, compensador, canaleta J, que, de fato, eu não vou produzir um turno de compensador, por exemplo, né? Porque o compensador, geralmente, os volumes dele são altos, né? Por mais que a máquina seja um pouco menor, ele produz bastante. Então, sim, essa é uma questão, André, que é interessante, né? A gente analisar o contexto sobre a Vibraforte. A pergunta que eu te fiz foi exatamente isso. Por que enxergar uma oportunidade em entrar num projeto como a Peurote Reborn? Mas isso, né, até o Felipe comentou, ela é um complemento, é algo que vem para ampliar aí a questão para o cliente, né? De fato, todos nós estamos aqui para atender um cliente, atender um público. Então, eu acho interessante demais entender, nós que estamos aqui em relação a consultores, trabalhar com essa melhoria, né? Isso também para a gente é muito importante, né? Entender como que funciona cada fabricante, porque sempre existe essa dor. Pedro, e agora? Mas eu compro uma máquina maior, compro algo que tem um setup não complicado, mas um setup muito mais amplo do que eu tenho hoje. Aí eu preciso fazer 2, 3 trocas de forma para atender o meu cliente. Então, eu consigo enxergar isso com bons olhos, né? Entendendo toda a história da Vibraforte e essa nova etapa que está se iniciando. Pois é, e a gente, como gestão concreta, a gente tem que estar olhando a indústria como um todo, né, Pedro? A indústria ela tem que ser pensada de forma holística, né? Então, é muito interessante para a gente ver essa sinergia e essa continuidade de cadeia. Quer dizer, o cara prevê uma continuidade industrial. Eu acho que isso é muito bacana. Já tem gente que começou a fazer isso e tal, mas com um projeto mais maduro, por isso que a gente quis trazer aqui nesse primeiro programa, até porque a Peurote fez parte da vida nossa, né? É como se fosse o seu companheiro de domingo, né? Era uma máquina que o cara tinha muito orgulho de dizer isso. Mas eu vou um pouco mais direto. Eu quero entender agora, Damião, de forma bem clara. Quais são os modelos que a Peurote vai trazer e o que faz ela ser reborn? Eu quero entender o reborn. Porque a gente está muito assim, agora eu quero entrar na máquina mesmo. Eu quero entender na máquina, quer dizer, então é uma máquina focada na alvenaria estrutural, ela é focada em bloco de alta, não, ela trabalha o piso também, eu quero entender isso. E aí, depois eu queria que vocês dois também explicassem muito uma dor que eu e Pedro enfrentamos todos os dias na indústria. Não tem mão de obra, e quando você vai para o empresário, a questão dos acessórios é a grande dor de cabeça que você encontra no Brasil. Desde o fabricante de 6 mil blocos até o fabricante de 40 mil blocos, 50 mil blocos. Então, quando eu estou falando bloco, é bloco equivalente, tá? É a mesma coisa para o meio-fio, para o paver, etc. Então, eu gostaria que dissesse bem claro assim, olha, a clássica tem isso aqui, mudou para Reborn nisso aqui, ela é Reborn porque a gente existe uma outra história que está sendo contada, para ser contada, né? Uma nova história, ela tem coisas que a gente trabalhou ou deixou de ter. Então eu gostaria muito que vocês fossem um pouco mais diretos nisso. Por quê? Porque o cara que está do outro lado, ele quer entender assim, cara, me explica esses equipamentos. A gente tem muito essa preocupação de trazer para os clientes opções de equipamento. Dizer para o cliente assim, olha, esse equipamento é uma opção que pode entrar na sua análise, né? E nós temos esse papel, e é um papel de muita responsabilidade,
porque muitas vezes a gente tá nessa operação, a gente não ganha nada com isso, e depois estoura na gente quando o fabricante do equipamento na ponta traz um problema. Então eu queria entender essa diferença e queria que você explicasse um pouco essa conjuntura, a questão do paver nessa relação, enfim. O Jorge, ele parou de fabricar equipamentos em 2015 e por motivos pessoais ele nunca mais pensou em retornar à indústria. Se aposentou, está no cantinho dele, cuidando dos seus cachorros, ele ama cachorros. Isso é uma curiosidade, tá, pessoal? Uma sideline. O Jorge chegou a ter 100 cachorros na antiga fábrica da Peurote, tá? Ele realmente ama cachorros. Então ele se aposentou, não quer mais mexer, só que a marca se recusou a morrer. Os equipamentos não se recusaram. Os clientes se recusaram a deixar esses equipamentos. E a demanda para nós era cada vez maior. Isso me motivou um pouquinho a parar de comer pasta, comer um pouco mais de hambúrguer lá na Flórida, a fundar a USPM, e me chamou cada vez mais a atenção a demanda de retornar ao Brasil. Peguei a minha equipe, e nós sempre fomos Peurotes. Todos os meus projetistas são Peurotes, os técnicos são Peurotes, somos um clã fechado. É a mesma equipe que está desenvolvendo os equipamentos para usarmos nos Estados Unidos. Decidimos recriar a empresa, fazer ela renascer das cinzas. E aí daí vem o Reborn, porque é um renascimento. É uma história nova que está sendo contada por personagens velhos que amadureceram, aprenderam, foram buscar experiências fora e agora nos unimos todos de novo para fazer mais do que um dia fizemos. O objetivo é manter a mesma filosofia, equipamentos robustos, com coisas fáceis de achar em prateleira, sem fazer o nosso cliente refém. Esse é o nosso objetivo. Sobre a nossa linha de equipamentos. Tradicionalmente, a Peurote sempre desenvolveu equipamentos com vibração na forma e vibração na mesa. E nós sempre defendemos que, se precisa de um bloco de alta resistência para os padrões brasileiros, e os padrões brasileiros em bloco de alta resistência são únicos no mundo inteiro, e hoje eu posso dizer, porque viajei o mundo inteiro e não vi ninguém fazer bloco como fazemos os blocos de alta resistência no Brasil, nós entendemos que essas máquinas precisam ter vibração no molde, na forma. Para fazer blocos com exigência menor de resistência, um paver de grandíssima qualidade e alto volume, nós entendemos que a melhor solução é vibração na mesa. Então, desde o começo, a Peurote sempre dividiu essas duas categorias de equipamento em bloco opaque e piso opaque. No nosso primeiro ano, nós trouxemos versões da bloco opaque e da piso opaque que estamos ofertando no mercado. As duas com capacidade de entrega de 20 mil unidades por turno ou 1,5 metro de paver, só que cada uma com uma vocação. A bloco opaque tem a sua vocação no bloco de alta resistência, a piso opaque no paver de excelente qualidade. Mas só faz esse produto? Só faz o bloco ou só faz o paver? É exclusiva para este produto? Não, claro que não. Ambas as máquinas vão fazer excelentes produtos cruzados. A bloco opaque vai fazer um bom paver, a piso opaque vai fazer um bom bloco. O que estamos falando de DNA, Felipe? Qual é a vocação de cada uma das máquinas? Algumas vezes, principalmente fabricantes externos que não entendem o cenário brasileiro de bloco e a exigência que nós temos e a capacidade que nós temos de fazer alvenaria industrial, eles não entendem que deve ser diferenciado. E nós queremos pontuar nisto. Nós temos equipamentos apropriados para fazer melhor um ou outro. Todos os intervalos de produtos entre um e o outro. E é engraçado, ô Damião, que a gente encontra muito isso no nosso cliente, que é o que diz assim, né, Pedro? Tá, eu vou trazer uma máquina europeia, né? Uma máquina de fora, temos diversas máquinas. Só que toda vez que a gente tem essa questão, é importante a gente entender o contexto, né? Vocês estão uma coisa muito importante que é a questão, temos no Brasil hoje exclusividade nessa questão de produto, não só porque somos os únicos capazes de produzir, mas a necessidade em produzir esse produto. Então, e na Europa, melhor do que eu, você sabe muito bem disso, não temos essa necessidade de blocos de alta resistência com esse desempenho todo. Então, assim, é muito interessante, né, isso que você falou, trazer essa identidade para a máquina de que, de fato, temos isso lá na Peurote clássica, né? E isso será, de certa forma, mantido, né? Sim, esse é o nosso objetivo, é manter esse DNA
essa capacidade de fazer bloco de altíssima resistência, que é uma coisa que a gente não vê nos fabricantes externos, principalmente europeus. Sobre fabricantes europeus, esses últimos 5 anos na Europa, trabalhando com a Formipiante, me fez aprender muito sobre piso, muito mesmo. E a gente está trazendo esse conhecimento para a linha Pisopac. A linha Pisopac não foi uma linha de grande popularidade na época da Piorote clássica, e teve seus problemas, teve seus defeitos. Toda essa bagagem que eu estou trazendo, a gente entende que vai fazer uma linha melhor. Vamos lá, André. Traz uma coisa aqui. Quero entender o seguinte. Eu posso esperar nas máquinas da Vibraforte os acessórios que eu encontro nas máquinas de grande porte, principalmente uma máquina perfil Piorote. Por que eu te pergunto isso? Porque eu sempre ouvi, e a gente tem que ser claro, aqui a gente está para falar transparente para o cliente da ponta, e era uma reclamação que as máquinas de Vibraforte eram excepcionais, porém os acessórios ficavam a desejar, porque você tem todo um quesito, uma quantidade de itens que fazem com que ele tenha um desempenho melhor, uma utilização menor de mão de obra, que não se faziam presentes. Como é que você está pensando isso? Vai estar no projeto de vocês da incorporação? Como é que isso vai ser trabalhado? E outro ponto, principalmente a questão da automação, né, do software, né? Eu sou um fãzaço da Vibraforte, todo mundo sabe, quem está do outro lado sabe, que eu valorizo muito como máquina, tá? Mas sempre foram os pontos, quer dizer, uma automação que ficava um pouco a desejar, que poderia ser um pouco melhor, e a questão dos acessórios dela. Fala um pouquinho dessa história, eu sei que está saindo um pouco do tema Piorote, mas eu queria entender isso um pouco no acordo, até para poder passar uma mensagem para o cliente aí do outro lado, ver como é que você está pensando descascando esse caroço, né, cara? Bom, vamos lá. Como você vem falando de acessórios, a gente vem entendendo essa necessidade do mercado por automação, por conta da dificuldade, não só no nosso setor. Hoje em dia, qualquer setor, qualquer empresário que você vai falar, tem a dificuldade da questão da mão de obra. Então, já faz pelo menos uns 2 anos que a gente vem trabalhando muito firme nessa questão de acessórios. Uns falam pós-máquina, outros falam acessórios, focando principalmente hoje na parte da paletização. Então, parte de central de agregados, misturadores, até a frente da máquina a gente veio desenvolvendo e já faz uns 2 anos que a gente está batendo muito forte, principalmente na parte de paletização. A gente começou, no caso de desenvolvimento, com o sistema de paletização por cubagem, correto? É onde a gente vem desenvolvendo bem. E hoje, agregando tecnologia, a gente já consegue proporcionar aos nossos clientes a paletização por braço, seja por braço robótico, seja por cubagem, seja por mesa pantográfica, enfim, hoje a gente tem diversas opções para oferecer para os nossos clientes, né? Questão de software que você fala, esse conhecimento que o Damião está trazendo para a gente também, a ideia é fazer uma identidade onde as máquinas consigam se conversar, né, se falar. Então, o cliente não precisa ter medo. Eu vou ter uma Vibraforte, depois eu vou ir para uma máquina maior, vai ser uma Piorote. A gente vem trabalhando muito nesse sentido, das máquinas terem identidade muito parecidas, para você não ter dificuldade, às vezes, na migração. Isso vai facilitar muito para o cliente lá na frente. Pois é, existe uma coisa que o Damião falou logo no início, que eu queria também trazer para vocês, eu acho que também é uma angústia do Pedro. A grande parte dos fabricantes, e eles têm muita razão, reclamam do fornecimento das peças e dos utensílios, tudo que ele precisa para equipamento, principalmente máquinas de grande porte. Tá? As de pequeno porte também. Existe uma reclamação de questão de assistência técnica, quer dizer, uma assistência técnica deixando a desejar por vários fabricantes, seja pelo ponto de vista técnico mesmo, de operação, de estruturação do equipamento, seja pelo ponto de vista de atendimento, principalmente no pós-venda. Tá? E a gente tem batido muito na tecla que as fábricas fizeram um caminho de terceirização de grande parte das suas estruturas. E isso faz com que isso seja muito demorado. A gente mesmo acabou de falar recentemente, eu e o Pedro, com um fabricante que está 20 dias esperando equipamentos de máquina, que a gente está falando que é uma planta de 20 milhões de reais. Quer dizer, o que é 20 dias parado uma planta de 20 milhões de reais? É muito tempo. É muito tempo. E isso são itens que precisam ser solucionados. Então eu gostaria até que o Pedro complementasse também um pouco da dor dele, jogasse isso um pouco para vocês. Vocês estão percebendo que eu quero que vocês tragam para a gente o meio da questão. A gente não está aqui para
apesar de ser fã das empresas, a gente não está aqui, a gente não é vendedor de máquina. Nosso foco é fazer com que o cliente da ponta ele tenha mais opções e entenda quais são os problemas ou as vantagens e as desvantagens que ele vai ter quando ele incluir um equipamento na lista dele, né, Pedro? Inclusive, o Felipe citou algumas dores, né? E hoje, pegando um pouco, André, do que você falou em relação à mão de obra, a projeção ao futuro que a gente tem já, que não é futuro, já está aqui, na verdade, é uma união de vários fatores, né? O Felipe citou algumas, né? Que são as peças de reposição, tudo aquilo que influencia a operação. Você citou sobre a evolução em relação à automação da Vibraforte. Então, assim, hoje também uma dor muito, muito forte do nosso cliente é em relação, Damião e André, a questão como que eu consigo trazer isso com a máquina e um auxílio do fabricante em relação a me trazer uma clareza maior nos dados do que eu tô operando, né? Colher esses dados hoje lá na produção para que a minha fábrica, a minha operação seja mais clara e me traga mais resultados palpáveis, né? O fabricante precisa disso hoje em relação a, o que você consegue me fornecer? Porque às vezes eu encontro muita dificuldade, a gente chega na fábrica, o pessoal fala, Pedro, a minha automação lá da minha máquina ou da minha central, ela tá lá, o dado, mas eu faço o que com isso? Né? Eu preciso trazer isso nos meus dados. Então, assim, a gente sempre precisa entender qual é a influência de um fabricante em relação a trazer essa clareza, não só em relação a peças de reposição, mas também a questão de dados, né, Felipe? Inclusive, isso é uma questão muito importante. Pois é, gente. E aí, Damião? Responde aí pra gente. Vamos lá, André. Como é que é isso? André, se me permite, eu gostaria de responder essa. Assim, pessoal, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a terceirização foi uma grande trend na indústria. Parece que esse era o caminho, era terceirizar cada aspecto da sua linha produtiva. 20 anos depois, nós percebemos que os grandes fabricantes do mundo, não do nosso setor, mas de todos os setores, foram aqueles que verticalizaram. Então, eu particularmente não acredito na terceirização como uma grande estratégia. Ela deve ser pontual. Então, o que nós fizemos nesse primeiro ano de Peurote? Investimos em verticalização. Investimos em bons equipamentos de corte, bons equipamentos de usinagem, bons equipamentos de dobra, para que a gente tenha o controle produtivo e o melhor, o respeito com os prazos dos nossos clientes. Porque quando você está com a máquina parada, você não quer saber de onde vem a peça, você quer a peça para fazer a sua linha de produção voltar a rodar. E essa visão foi abraçada pelo André, e nós estamos trabalhando pesado nela, e é assim que nós enxergamos o nosso setor. Tudo que for pertinente, que melhorar o nosso desempenho e que impedir que o nosso cliente fique parado, vamos verticalizar. A nível de software, estamos de acordo com as tecnologias mais usuais do mercado. Todos os nossos dados são gravados em bancos de dados abertos para um ERP e ajudamos o cliente a fazer a integração com seu ERP. Então, da quantidade de prancheta que você faz, da quantidade de quilo que você pesa, tudo está aberto para o cliente poder recuperar essas informações e nós ajudamos a fazer a integração com o ERP dele. Isso é muito valioso, até porque, só para um spoiler para vocês aí do outro lado, muito em breve, né, Pedro? A gente da Gestão Concreta vai ter um ERP próprio, um ERP para vocês, de forma a atender e trazer um pouco da nossa realidade. E já conversa aqui, vamos fazer uma parceria, porque a gente já quer que ele já saia integrado com os equipamentos de vocês, né, Pedro? Porque essa questão hoje, eu e Felipe tratamos muito em relação à performance e o fabricante poder enxergar de fato o que está acontecendo, né? Eu tenho um termo que eu uso que você fabricar, você precisa enxergar de fato o que está fabricando e não só em questão do produto, mas daquilo que você está gastando, né? Daquilo que de fato está indo para o teu estoque e aquilo que tem ficado ali como... Que vai virar dinheiro, né? Exatamente. Então, André, isso é uma questão hoje que não pode ficar isenta, né, André? Hoje, isso é uma premissa que não só entregar algo que o cliente tem como... Mas ele precisa ter esse suporte do fabricante, e a gente encontra dificuldade em relação a isso, de que fala assim, não, aqui eu tenho uma API aberta, eu tenho algo que você pode enxergar, entender isso aqui como um dado real, e não só em relação ao dado, mas também, de fato, entender a precisão de cada equipamento, a precisão de uma curva de dosagem, por exemplo, né? Sim. Hoje temos aí algumas evoluções em relação a isso, para que isso traga algo não só palpável, mas preciso para o nosso cliente. Importante isso. E só para complementar o assunto,
Além dessa questão de tecnologia, além dessa questão, às vezes, da peça de reposição que a gente está citando, então isso foi um pensamento que convergiu, Vibraforte, Piorote, porque uma preocupação Vibraforte sempre foi o quê? Essa questão do atendimento, do amparo ao cliente. E isso quem é cliente Vibraforte é muito comum, o cliente relatar. Pô, ali eu posso contar o pós-venda, precisar de uma peça, a gente tem. E essa ideia que o Damião trouxe aí, que a gente está investindo em equipamento, internalizando muita coisa, só vai melhorar, vai dar continuidade e o que é bom vai ficar melhor ainda nessa questão do pós-venda, do atendimento ao cliente. Pois é, gente, por mais que eu adore falar da Piorote, é parte da minha vida, né? A gente tá falando aqui apaixonado. Me chamou bastante atenção a resposta de vocês, até porque uma fábrica não é um trilho, né? É uma trilha. Costuma dizer, o traço é um norte, né, Pedro? É um norte, onde quanto mais informação você tiver, mais você transita e mais você performa esse traço ao longo de um dia. É aquilo que a gente fala. Guarulhos, por exemplo, você tá 8 graus de manhã, vai a 14, chega a 30 na hora do almoço e morre a 15 no final do dia. Isso abre diversas opções para você gerar desempenho e melhoria. Mas, enfim, infelizmente, eu gostaria que o Damião já fizesse um encerramento, tentasse, em poucas palavras, primeiramente, dizer o que pode se esperar da Piorote Reborn e o que todo mundo que está ouvindo aí do outro lado pode esperar do Damião nesse caso. O que pode se esperar da Piorote Reborn? Equipamentos robustos, produtividade sólida, assistência técnica 24 horas em português. Então, Felipão, infelizmente a gente precisa... a gente gosta muito de falar do setor, é muito bom esse bate-papo, esse crescimento entre fabricantes, entre nós que estamos visitando, mas, André, gostaria muito do ponto de vista aí em relação ao futuro, né? O Damião falou sobre a questão do que esperar do equipamento, e como que você vê isso, André, dessa projeção, desse futuro aí, desse grande equipamento que voltou aí ao nosso cenário nacional? Complementando a fala do meu sócio aqui, estoque de peças 100% nacional, tudo aqui em Indaiatuba, São Paulo, onde é a nossa base. E para futuro a gente espera aí atender não só o Brasil, né, a nível nacional, mas internacionalizar a marca, né? Quem sabe aí levando para uma Bauma. Eu escutei Bauma 2028, isso? Talvez, quem sabe, né? Rapaz, então já sabem que... Concrete Show 26 já estamos lá, né? Pois é, já sabem missão, hein, gente? Já se prepara, missão pra Bauma, né? Missão pra Bauma. Então, gente, muito bom, muito construtivo um bate-papo desse. A gente pôde hoje aqui, iniciando nesse nosso projeto, né, Felipe, trazer algo que foi construído até mesmo antes de eu entrar nesse setor, né? A Piorote Clássica tem uma história sobre isso. Damião pontuou muito bem e muito importante aquilo, Damião, que você trouxe em relação a toda a construção dessa marca e trazendo junto a história da Vibraforte, que entra nesse cenário aí para construir algo ainda mais sólido, ainda maior, né? Então, foi muito bom, né, Felipe, esse primeiro encontro, a série desses encontros que teremos. Nada melhor do que começar com uma grande história, uma grande empresa que começou e, como o Damião disse, renasce com uma história a ser construída daqui para frente. Então, muito bom, Felipão, essa primeira etapa aqui do nosso projeto. Gostei muito, agradecer André, Damião por essa participação. É isso aí. Pois é, gente. Pedro, Damião, André, a Piorote não é somente uma marca, né? Vai parte da história brasileira. Então, quando a gente soube da notícia, a gente disse, cara, não tem melhor seu primeiro podcast assim, cara, vamos falar um pouquinho, vamos ser nostálgico, né? Vamos trazer um pouco da nossa história, daquela primeira máquina que empolgou, impactou a gente, e que ela está presente em grandes fabricantes no Brasil, né? Enfim, você roda o Brasil todo de bloco, tem várias delas, você vai na cidade, e a gente vai e cruza com ela o tempo todo. Mas isso é muito bacana e muito gratificante. E você que está aí do outro lado, não esqueça, participe, sugira temas, encontre com a gente, converse com a gente. Esse podcast não é nosso, ele é seu. Então você vai ajudar a construí-lo. A gente busca trazer dificuldades e temas, não somente discutindo máquinas, traços, estruturas, aditivos, mas também trazendo sucessão, trazendo dificuldades de controle, fábrica, sistemas, tudo que o fabricante precisa no seu dia a dia para performar e ganhar dinheiro. Né, Pedro? Foco é dinheiro, né? É isso aí. Conte com a gente para que a sua indústria cada vez mais evolua, não só em questão de um traço melhor ou equipamentos melhores, mas que o resultado final seja cada dia melhor.
Pois é, gente. Até a próxima